De onde vêm as histórias do Fantástico Nacional que você lê? E aí, tudo fantástico com você? Já parou para pensar qual é a sua bolha? Sim, porque isso é uma tendência natural do ser humano, de a gente sempre se comunicar, da gente se relacionar com as pessoas, com o círculo de pessoas que compartilham nossa visão de mundo. Assim é com as nossas amizades, também com os nossos parentes e tudo mais, né? Ainda que parente a gente não escolhe, né? Mas nesse aspecto é muito interessante observar como é que, principalmente a partir do momento do surgimento das redes sociais, essa tendência natural do ser humano acabou se ampliando e também se tornando mais complexa, no sentido de que as redes sociais contribuem para que a gente se mantenha na nossa bolha. Por essa razão, a gente sempre é sugerido amizades, aparece na nossa frente pessoas que compartilham a nossa visão de mundo, a partir das nossas crenças políticas, por exemplo, crenças religiosas ou falta de crenças religiosas, de forma que a gente se sinta mais confortável nas redes e justamente para isso a gente possa ficar mais tempo lá nesses locais virtuais, né? E eu estou comentando isso tudo porque isso também passa para o nosso gosto de leitura, porque acaba que nessa questão da valorização da bolha, é mais confortável a gente sempre ler as mesmas coisas de sempre, a gente entrar em contato, assistir coisas que a gente já está acostumado. Nosso cérebro gosta disso. Isso é um traço biológico, gente. Quanto menos esforço a gente faz, mais energia a gente economiza e é isso que o cérebro quer. Isso é uma tendência que remonta à época das cavernas. A questão é que, ao mesmo tempo, isso acaba inibindo um processo de crescimento pessoal, crescimento intelectual, porque é a partir do diferente que se faz o nosso crescimento. Dessa forma, é que eu estou fazendo esse vídeo para perguntar a você, da onde vêm as histórias aí que você está lendo? As histórias, no caso aqui, do Fantástico Nacional. Porque se você for pegar bem, por exemplo, pegar uma coletânea de contos aí de qualquer editora do Fantástico Nacional, observa não apenas onde ela é publicada, mas também os autores, os escritores e escritoras que estão nessa coletânea. Tá? Por exemplo, se eu perguntar para você, e aí eu posso falar simplesmente, vamos pegar o caso do Sudeste. No Sudeste, no eixo Sudeste, Sul e Sudeste, onde se concentra boa parte das publicações do Fantástico Nacional, ainda assim aí dentro você vai observar diferentes bolhas, diferentes momentos, né? Esse é o caso, por exemplo, da coletânea Afrofuturismo, O Futuro é Nosso, da editora, da Quitembo Editora, né? Inclusive eu vou mostrar a imagem aqui, que eu já pedi o livro, estou guardando chegar no momento que eu gravo esse vídeo, que traz coletâneas, traz contos ligados ao afrofuturismo, ou seja, a gente está falando de outro tipo do Fantástico, e aí que a gente chega no título desse vídeo, né, do Fantástico, das faces do Fantástico Nacional, da cara do Fantástico, porque mesmo em São Paulo você observa uma dimensão de representatividade do Fantástico. No caso, aqui a gente está falando de contos ligados a essa temática futurista, de escritores e escritoras negras, não é? Da mesma forma também, recentemente a editora Patuá conseguiu, sempre a muito custo, como todas as campanhas de publicação coletiva, conseguiu emplacar a publicação da coletânea Violetas, Unicórnios e Rinocerontes, que é composta de escritores e escritoras da comunidade LGBTQIA+. Isso mostra a multiplicidade, a pluralidade do Fantástico Nacional. E aí, nesse momento, alguns de vocês podem estar perguntando assim, e com razão, mas não me importa de onde vem a história, o importante é que a história seja boa, tanto faz da editora ou do local. Ok, isso é um argumento super válido, mas aí chega no outro ponto. Será que se você chegasse à sua frente histórias diferentes, como que você não poderia aumentar o seu repertório do que você considera histórias boas? A questão é que, será que essas histórias estão surgindo na sua frente? Histórias da comunidade LGBT, histórias da comunidade ligados também a escritores e escritoras negras. Será que isso está chegando à sua frente?
frente. Isso e quanto ao fantástico publicado em outras regiões do Brasil. Você conhece alguma editora do Norte ou do Centro-Oeste que publica literatura fantástica? Você conhece alguma editora específica do Nordeste que publica literatura fantástica? E quanto a seus escritores e escritoras? Inclusive, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas fica o convite para você assistir aqui no canal Fantástico Cursos, no dia 8 de julho, agora de 2020, a live fantástica em que eu vou conversar com os escritores Alex Silva e Alan de Sá e também a escritora Gabriela Diniz, para a gente bater um papo sobre os fantásticos nordestinos e também a questão do sertão punk, que o próprio sertão punk por si só já é uma temática que renderia apenas uma live, né? Mas também vai estar contemplado dentro da nossa discussão sobre os fantásticos nordestinos. Então, fica o convite já para você aí, para você marcar na agenda, quarta-feira, 8 de julho, às 20 horas, aqui no Fantástico Cursos, a live sobre os fantásticos nordestinos. Eu estou falando aqui no plural, no sentido de justamente você prestar mais atenção nessa perspectiva de você tentar ampliar o seu olhar sobre o Fantástico Nacional, porque não tem só publicação do eixo Sudeste e Sul, né? E aí, lembrando sempre que mesmo dentro do Sul e Sudeste, você tem toda uma pluralidade, como eu falei no início do vídeo. Então, é isso que a gente tem que marcar também, que isso é um processo histórico. Inclusive, isso foi ponto analisado no meu doutorado, quando o que se observa é que nos primeiros momentos, no caso aqui da ficção científica no Brasil, no início do século XX, final do século XIX, começo do século XX no Brasil, houve uma concentração dessa manifestação, principalmente do Rio de Janeiro, que na época era a capital federal, onde diferentes escritores de outras regiões vieram para cá e aqui publicaram. Esse é o caso, por exemplo, do escritor Coelho Neto, do maranhense Coelho Neto, que aqui fez a sua carreira, se tornando até mesmo recebendo o título de Príncipe dos Prosadores. Logo, em breve, mais uma vez, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a editora Legatus vai relançar aqui um clássico dele, um dos mais conhecidos, A Esfinge, bem do comecinho do século XX, que é um clássico da literatura fantástica nacional, que inclusive eu tive o prazer de escrever o prefácio, e que estabelece justamente uma comparação com outro clássico da literatura da mesma época, que eu também tive muita honra de fazer o prefácio, que foi A Rainha do Ignoto, que recentemente ganhou uma belíssima edição da editora Wish. E aí mostra essa trajetória essa diferença mostra muito bem essa questão que eu estou falando do Fantástico Nacional. Porque, por exemplo, ao passo que o Coelho Neto teve toda uma reverberação, o Coelho Neto desenvolveu sua carreira aqui, enquanto escritor, fundou a Academia Brasileira de Letras também, um dos fundadores, e o lugar da Emília Freitas. A Emília Freitas, por 120 anos, por exemplo, no caso da obra dela, Rainha do Ignoto, muitas pessoas até hoje não conhecem, passaram a conhecer por meio das edições que saíram já no século XXI. Então é lógico que se pode argumentar, mas ela era mulher e tal, entra o lugar da mulher, mas ainda assim há outros casos que mostram bem que até hoje, isso que chama atenção, prevalece o desconhecimento do fantástico que é produzido em outras regiões, do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste, o que está sendo produzido lá. E eu já te falo, tem muita coisa sendo produzida, como a gente vai conversar até mesmo nessa live da quarta-feira, dia 8 de julho, às 20 horas, né? Então, esse vídeo aqui é uma reflexão, é um convite para você pensar, dá uma olhadinha na sua estante, olha os contos aí que você está lendo, menos ainda, entre gravidades, níveis de gravidade, é menos grave até o fato de boa parte das editoras estarem concentradas do eixo Sudeste e Sul. Porque isso passa também por questões econômicas de sustentabilidade. Mas o ponto é, essas mesmas editoras que estão estabelecidas no Sul e no Sudeste, elas estão publicando editores de outras regiões, elas estão abrindo espaço para escritores e escritoras de outras regiões, e dentro desse universo de outras regiões está sendo contemplado também o lugar de diferentes visões de diversidade, no caso, de diversidade de gênero, diversidade
também de pontos de vista, diversidades culturais, está sendo contemplado essas questões? Então, de que ponto que o Fantástico Nacional, nesse debate, inclusive que sempre faz parte aqui do Fantástico Cursos, vem se alimentando, vem usando esse rico repertório que faz parte da nossa cultura para poder não apenas estabelecer de fato uma base sólida no Brasil, mas também se colocar como diferencial em relação ao fantástico produzido em outros países. De que forma que as próprias editoras estão fazendo um trabalho para poder que esse fantástico chegue até os leitores e leitoras, não é? E de que forma também essas mesmas editoras que estão fora do eixo das grandes editoras do Sudeste e do Sul vêm também pensando em estratégias para poder furar esse bloqueio, usando nesse caso também as redes sociais, para que possa fazer com que as suas vozes cheguem até os leitores e leitoras de outras regiões do Brasil como um todo, né? Então são questões para serem pensadas aqui, sempre é um ponto de reflexão que eu gostaria de saber a sua opinião aqui embaixo no comentário aqui no vídeo, né? E mais uma vez, fica o convite para você estar aqui nessa live que vai rolar na quarta-feira, dia 8 de julho, às 20 horas, quando a gente vai conversar sobre os fantásticos nordestinos, justamente com as pessoas que vem produzindo essa literatura, ok? Então, gente, muito obrigado desde já pela sua presença nesse vídeo, que você tenha uma excelente semana e nos vemos na quarta-feira, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo.